Queridos irmãos e alunos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aula, Os Perigos de uma Pregação Não Bíblica. Lembrando a vocês, se inscreva no canal, compartilhe este conteúdo bíblico e teológico com mais pessoas, pare este vídeo, faça as anotações e eu creio que este ensinamento bíblico e teológico irá contribuir para o seu crescimento bíblico, intelectual e também espiritual. Vamos estar tratando em um assunto muito importante. Eu estarei aqui usando um material que vai me auxiliar na gravação deste conteúdo muito importante. Eu vou tratar deste conteúdo há alguns dias, ok? Os nossos vídeos aulas estarão encerrando dia 26 desse mês de fevereiro e estaremos tratando de muitos assuntos até essa data. Mas durante alguns dias eu vou tratar sobre este tema: o discipulado eficaz e o crescimento da igreja. Queridos irmãos e alunos, é de muita importância que nós precisamos compreender pontos fundamentais, a importância do aprendizado. Precisamos compreender de uma maneira clara, bíblica e teológica, que aprender, que ser instruído, é algo muito importante. Bom é aquele que busca sempre crescer bíblico, inteligente e com uma mente focada nos princípios da Palavra de Deus. Só pode ensinar aqueles que aprendem. Só terão um bom conteúdo para compartilhar com as pessoas aqueles que buscam desenvolver, aqueles que têm uma rotina de aprendizagem, aqueles que amam estar perto da Palavra de Deus, que investem em bons livros teológicos, aqueles que lutam, que se esforçam para buscar conhecimento. E isso é algo muito importante. A igreja, ela cresce saudável e bíblica quando ela mantém uma sinceridade correta por meio da Palavra de Deus. Praticar os ensinamentos é algo muito importante. Não é apenas estudar, mas é praticar. Aqueles que praticam o ensinamento, aqueles que absorvem um conteúdo saudável, a sua alma, o seu coração estará preenchido pela graça de Deus. É muito importante, queridos irmãos e alunos, é muito importante nós ter um bom conteúdo para compartilhar com as pessoas. E a princípio, que o bom conteúdo, ele é compartilhado através de uma rotina sincera, através de uma vida verdadeiramente fundamentada nos propósitos divinos. A Palavra de Deus nos dá direção. Um ponto muito importante: só aprende quem estuda, ok? Nós só iremos aprender a Palavra de Deus da maneira correta quando nós estudamos a Palavra corretamente. A igreja, ela só cresce bíblica e saudável quando ela aprende. Há muitas igrejas que infelizmente não dão valor para o conhecimento bíblico, não querem se aprofundar na Sagrada Escritura. Muitos querem viver segundo o seu pensamento, segundo a sua vontade, e muitos têm deixado de conhecer, de aprender e de se desenvolver. O discípulo, ele é um aprendiz. O discípulo, ele é um aluno. Então, o discípulo, ele precisa todos os dias ter a sua vida preparada,
não é se preparar amanhã, é todos os dias ter a vida preparada. Ele precisa ter uma mensagem certa, uma mensagem sólida para transmitir para as pessoas. Algo muito importante, que a igreja ela cresce quando a igreja estuda verdadeiramente a palavra de Deus. Uma igreja que vive segundo a Escritura, ela anda corretamente. E algo importante é quando o cristão ele anda corretamente segundo a palavra do Senhor. A dedicação ao estudo, a dedicação ao aprendizado. Quem anda na direção correta, ele não se perde. Quem tem uma direção exata, uma direção bíblica, uma direção verdadeira, ele não se perde, porque os seus passos serão guiados pela palavra de Deus. Seja um discípulo verdadeiro. A igreja só cresce transformada quando aplica os ensinamentos bíblicos. Só é um bom discípulo aquele que aprende e é obediente. Nós precisamos ter o caráter de Cristo em nós. A mensagem de Cristo precisa estar governando a nossa vida. Que a palavra de Cristo habite em vós ricamente. A palavra de Deus ela é viva. Então a palavra de Deus ela dá direção para o discípulo. A igreja só cresce eficaz quando há o ensinamento correto da Sagrada Escritura. Por isso lembre-se, não abra mão do ensinamento bíblico, não abra mão do ensinamento teológico, mas viva segundo os padrões e os princípios bíblicos. Manter uma vida bíblica é de suma importância. Por que, professor Gabriel? Vou lhe explicar. Quando nós mantemos uma vida bíblica, nós não seremos enganados, ok? Por que muitas pessoas vivem enganadas? É porque não buscam crescer bíblicos. Não há como combater o falso ensino se não tem uma mente bíblica. Precisamos compreender que ser bíblico não é ser melhor do que ninguém. Ser bíblico é ser um cristão inteligente para ensinar, auxiliar outras pessoas a conhecer o caminho da verdade. Quero que você compreenda. Quando nós temos verdadeiramente sempre um contato verdadeiro com a Sagrada Escritura, o glorioso, o divino Espírito Santo nos guia na verdade. E ser guiado pela verdade nos leva a entender que é a verdade que santifica, é a verdade que transforma, é a verdade que capacita e é a verdade que restaura. Algo muito importante, seguir a Cristo com um coração puro e reto é algo muito importante. Seguir a Jesus é preciso seguir a Cristo com verdade, praticar os ensinamentos de Cristo, viver os ensinamentos de Cristo, andar na direção correta. Quem anda na direção correta, ele terá o bom conteúdo para transmitir para as pessoas. Lembre-se, quem não aprende não pode ensinar ninguém. Quem não aprende vai ensinar o que para as pessoas? Quem não senta para aprender, que autoridade terá para auxiliar outras pessoas ao caminho da verdade? Nenhuma. A pessoa só pode ensinar a palavra de Deus, que é valiosa, quando anda na direção correta e na direção exata. Vamos aprender algo muito importante, compreendendo a natureza e a abrangência da vida de um discípulo. O discípulo significa seguidor, aprendiz e imitador de um mestre. Vamos observar que os discípulos, eles aprenderam, eles tiveram uma vida com Cristo, foram discipulados para ser grandes pregadores. Aqueles que caminharam na verdade, que dedicaram as suas vidas, que seguiram a Cristo fielmente, foram grandes pregadores da palavra, aqueles que não se desviaram dos propósitos divinos.
Quem obedece os ensinamentos de Cristo e vive os ensinamentos de Cristo, a sua vida é restaurada. Só pode ser um bom pregador, um bom ministro, aquele que é instruído por alguém. E vamos observar que o ensinamento na vida do discípulo é muito importante. Então, todo discípulo precisa de um mestre para o instruir. Todo discípulo precisa de alguém para lhe ajudar, para lhe auxiliar a caminhar no caminho correto. Muitos não querem viver o ensinamento bíblico. Muitos não querem crescer saudável. Hoje muitos já se acostumaram a viver do jeito que querem, já se acostumou com aquela rotina. Para muitos hoje, estudar a Bíblia, fazer um curso teológico, para muitos hoje não vale de nada, infelizmente, porque muitos desprezam. E aqueles que desprezam o conhecimento bíblico não podem ter uma vida restaurada e uma vida fortalecida pelo Divino Espírito Santo. Continuando, alguém que é praticante dos ensinamentos do Mestre. Aqueles que praticam. Jesus, ele ensinou, instruiu os seus discípulos no caminho da verdade. E algo muito importante é o discípulo absorver e praticar os ensinamentos. Por quê, professor Gabriel? Porque é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que capacita. Bom seria que todos abraçassem o conteúdo cristocêntrico, um conteúdo teológico puro e verdadeiro. Mas muitos já se acostumaram a viver na bagunça. Muitos já se acostumaram a viver no erro. Muitos já se acostumaram a viver desviados e longe da presença de Jesus. Algo muito importante, continuando a nossa leitura. Alguém que está procurando tornar-se semelhante ao seu mestre naquilo que está aprendendo dele e no exemplo que vê nele. Algo muito importante é que o mestre, o professor de teologia, precisa ser um exemplo para os seus alunos. Os alunos, quando olham para o professor, verão no professor uma boa conduta. Meu professor, ele é sábio, tem uma boa conduta, tem um bom testemunho, é alguém sincero. Queridos alunos, olhe para cá, por favor. Eu quero que você compreenda. Quando nós temos um coração queimando, a nossa mente fortalecida por meio da Sagrada Escritura, a nossa vida é totalmente diferente. Precisamos aprender que o discípulo, ele vai olhar para o seu mestre, ele vai querer ser como o seu mestre. O meu mestre tem uma boa conduta, ele vive na direção correta, ele vive na direção exata. E é algo que nós precisamos sempre compreender, viver e caminhar na direção exata. A palavra discípulo está relacionada com a palavra disciplina. Então vamos observar que o discípulo, ele precisa se disciplinar todos os dias. Todos os dias o cristão precisa buscar se desenvolver e crescer e viver segundo a direção de Deus. Por isso, lembre-se, a disciplina é algo muito importante. Muitos rejeitam a disciplina do Senhor. Muitos rejeitam a disciplina bíblica porque querem viver segundo o seu pensamento, segundo a sua vontade. Mas lembre-se, se disciplinar é algo muito importante. Nessa série de estudos, os perigos de uma pregação não bíblica, nós estamos aprendendo pontos importantes que para ser um pregador inteligente é preciso se discipular, ser disciplinado. Não caia nas garras do falso ensino. Tenha os ouvidos abertos para ouvir o conteúdo verdadeiro que é a palavra de Deus. Isso significa que ser discípulo de um mestre implica em aprender a disciplinar-se voluntariamente na prática daquilo que está aprendendo do seu mestre. O aluno que aprende corretamente, o aluno que aprende a disciplina correta, ele vai se disciplinar. Eu preciso ser melhor. Eu preciso me policiar, eu preciso ser mais inteligente, eu preciso estudar, eu preciso orar, eu preciso ser alguém que tem um caráter verdadeiro, alguém que leva a presença de Cristo para as pessoas, alguém que tem uma vida verdadeira. Assim como o apóstolo Paulo ensinou ao seu filho na fé Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Um obreiro aprovado, um obreiro que não se envergonha do Evangelho, um obreiro que maneja corretamente a palavra da verdade. Então quero que você compreenda, maneja corretamente a palavra da verdade. Maneje este livro
da maneira certa. Maneje a palavra de Deus da maneira exata. Seja um exemplo na sua igreja, aonde você estiver, na faculdade, na escola, no trabalho, que você seja alguém direcionado pela Sagrada Escritura. Não desvie os teus olhos da palavra. Não coma comida estragada. Seja um discípulo bíblico, inteligente e eficaz, que honra a palavra do Senhor. Estamos aqui encerrando este vídeo aula, agradecendo a Deus por mais um conteúdo, que Deus possa te abençoar, te direcionar nos caminhos da verdade. Quero orar por você agradecendo ao Senhor por mais um vídeo aula. Senhor Deus, queremos te agradecer por mais um vídeo aula e eu quero apresentar a cada aluno nas tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar, fortalecer, direcionar, que esse vídeo aula possa alcançar pessoas, ó Pai. Através deste conteúdo, a tua graça, o teu poder possa se aperfeiçoar na vida de cada um. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo aula, se Deus quiser.